Boa noite a todas as pessoas, candidatas e candidatos. A pergunta é a seguinte. No enfrentamento da pandemia da Covid-19, o Brasil apresentou uma das maiores taxas de mortalidade quando comparado com outros países do mundo. A principal razão disso foi a postura negacionista de governantes, em particular do governo Bolsonaro, mas não exclusivamente, que além de deixarem de tomar com a necessária urgência medidas como aquisição e distribuição de insumos, como vacinas, medicamentos e equipamentos, assumiram posições contra o isolamento social e contra a vacinação obrigatória, além de promoverem o uso de cloroquina e ivermectina, medicamentos que comprovadamente promoveram dano aos pacientes sem nenhum benefício terapêutico contra a Covid-19. A pergunta para candidato ou candidato é: no caso de uma nova pandemia, similar à da Covid-19, em que a evidência médica e a ciência indiquem o isolamento social e a vacinação obrigatória, qual será a sua posição como prefeita ou prefeito? Vou pedir que o senhor fique aqui do meu lado. Eu vou sortear agora quem responde a pergunta do professor Walter Sintra. Quem vai responder é Marina Helena. Para começar essa resposta, eu gostaria de dizer onde que estavam as vacinas do governo Lula quando a gente teve o recorde de mortes de dengue esse ano aqui no Brasil. Aliás, gente, no primeiro semestre desse ano no Brasil, morreu mais gente com dengue do que nos 7 anos anteriores, de acordo com uma matéria do Poder 360. Então, cadê? Né? A gente está chamando aí o Lula também de genocida, e cadê as vacinas que não chegaram a tempo? Então, essa é a primeira pergunta que eu tenho para fazer. Se foi esse caos, sinceramente, no que a gente está vendo agora com a dengue, imagina se fosse essa turma que estivesse lá na época da Covid. Essa é a primeira pergunta que eu tenho para dizer. Agora, tirando isso, a gente sabe que aqui o grande problema de saúde aqui na cidade de São Paulo, e todo mundo sabe, porque eu já rodei a cidade e falando com as pessoas, são as maiores reclamações, é a questão das filas. São as filas tanto para realizar exames quanto para consulta com especialistas. Por isso que a gente tem uma proposta que, aliás, outros candidatos estão copiando. Estou feliz porque isso vai da esquerda, como a Tabata Amaral, à direita, como o Pablo Marçal, que é a gente dar um vale para você, caso ultrapasse 30 dias para você fazer uma consulta ou realizar um exame, você pode fazer isso na rede particular. Então essa é a nossa principal proposta da saúde. Eu fico muito feliz que tem gente copiando, mas, de novo, proposta é fácil fazer, viu, gente? Difícil mesmo é implementar. Então é muito importante ter um time competente para fazer isso. Em relação às vacinas, eu acho fundamental. Aliás, estou aqui com meu neném de 6 meses que já tomou todas as vacinas. Agora, o que eu não sou favorável é o que a gente viu, que é fechando pessoas que queriam trabalhar, exigindo passaporte vacinal, demitindo pessoas que não apresentassem o passaporte vacinal, tirando crianças da escola por isso. Isso realmente eu não sou favorável. Mas vamos lá. Para responder a pergunta, primeiro vai Corinthians, gostei da tua camisa aí. Em relação à alfabetização, eu já falei, eu vou criar um mutirão Paulo Freire de alfabetização de jovens adultos para poder garantir aquilo que o prefeito não tem feito. A alfabetização na idade certa. Gente, eu até arrepiei aqui, ó. Sério. A educação em São Paulo tá uma lástima, mas depois de escutar o Boulos, eu fiquei convencida que pode piorar e muito. Por que a educação tá uma lástima? Um dos motivos é exatamente o método Paulo Freire de ensino. Pelo amor de Deus, mãe aí de casa, diga não a isso. De forma alguma, não deixe esse sujeito invadir a cabeça das nossas crianças. Vamos lá. A nossa proposta para a educação não tem nada disso, gente. A gente não vai ensinar o hino nacional em linguagem neutra, não vai ter Paulo Freire, é outra história. A gente vai fazer com que o seu filho aprenda tudo aquilo que ele precisa realmente para ir para o mercado de trabalho. Português, matemática, menos comunismo, menos ideologia de gênero, nada disso. E quais são as nossas principais propostas? Primeiro, a avaliação trimestral dos alunos, para garantir que ninguém vai ficar para trás. Isso é fundamental. E remunerar de maneira diferente. Vamos fazer aquilo que dá certo. Por exemplo, a cidade hoje, com o melhor IDEB do Brasil, é administrada pelo Novo. E também é aquela que tem a menor distância entre os bairros ricos e os bairros pobres em termos de aprendizagem. Como? Você dá 14º salário, sim, mas para o professor que ensina. Quem não ensina, gente, tem que sair para dar lugar para aqueles que queiram ensinar. O fato é o seguinte, eu não tenho rabo preso com ninguém. O que a gente vai garantir é que seu filho aprenda. Agora, mais do que tudo, a gente precisa garantir que aqui não vai ter método Paulo Freire para piorar o que já está ruim. Pelo amor de Deus.